Professor, eu li, mudando de assunto, eu li no ano passado, numa entrevista de Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela comentou que no governo Lula houve um grande avanço de recursos financeiros para a ciência e que agora no governo Dilma esse recurso diminuiu. Os recursos disponibilizados pelo governo são suficientes para a ciência no país ou tem deficiências ou falta? Bom, olha, suficiente, impossível, né? Impossível ser suficiente. Eu diria que nós estamos ascendendo muito em termos de projetos. Tá? Eu vou concordar em partes com a... Como é o nome? Helena Nader. Com a Nader, quando ela diz assim, ó, bom, tivemos um descenso em investimentos com o governo Dilma. Mas eu vou tentar explicar e não admitir, que fique claro isso, né? Eu acho que foi uma estratégia política, né? Tentando fazer uma análise, foi uma estratégia política de governo, como sempre acontece no nosso país, né? O Lula liberou muitos projetos, né, no final de sua legislatura, e o que aconteceu? A Dilma teve que pagar ainda muitos desses projetos, né, de anos anteriores. Então, a resposta, quero acreditar nisso, né, a resposta vai vir esse ano. Está se idealizando e as notícias são boas em termos de projetos. Tanto por via CNPq, CAPES, BNDES, FINEP. Está saindo N notícias aí que esse será o ano da FINEP. Então vamos acreditar que foi apenas uma segurada, foi dizer, vamos botar as contas em dia. Eu acredito muito que teremos ainda e vamos seguir progredindo em termos de investimento na pesquisa, porque os governos, né, se pensarmos, o Fernando Henrique consolidou-se por estabilizar a economia do país. O Lula seguiu com o mesmo plano do FHC e estabilizou um pouco socialmente, acendeu muitas famílias. Foi um governo em programas sociais. Tá? Não vou aqui entrar em mérito de discussão de bolsas, etc. Então, acho que a Dilma pode ser o governo da educação. Vamos acreditar nisso. Tá? Professor, nos Estados Unidos, o investimento tanto do governo, do Estado, quanto da iniciativa privada é meio a meio. No Brasil, da iniciativa privada é quase zero. Como se pode, por que a iniciativa privada no Brasil não investe em ciência e como é que se pode mudar, alterar esse padrão, bom, essa cultura? Perfeito. Eu vou dizer para ti assim que o que falta hoje é confiança. O nosso empresário não tem confiança em investir hoje. Por quê? Porque muitas vezes também o governo não dá essa confiança. Tá? No ano passado, em uma visita que eu estive em Stanford, e consegui trazer o professor Henry, que foi o mentor da teoria triple hélice. Dessa junção, universidade, empresa e poder público. Como isso se dá? Então, hoje, por essa falta de confiança, o nosso empresário, muitas vezes, ele vem sugar a universidade. Quando ele for para investir, ele fica acuado. Por quê? Porque a nossa cultura foi, também do empresariado, copiar e colar. Ir para os Estados Unidos, ir para os grandes centros europeus, copiar algo, vir aqui e colar. Quer dizer, a inovação ficava pífia. Tá? Mas eu quero ser otimista nisso. Eu vou te dar um dado, nosso aqui, da nossa universidade, da nossa região. Eu quero ser otimista. Em 2009, nós abrimos aqui o primeiro edital de tecnologia e inscreveram-se 13 empresas para fazer parceria com a universidade. Das 13, 7 foram selecionadas. Os projetos estão acabando agora. Lançamos no final do ano passado, e está ainda aberto, o segundo edital de tecnologia. São 25 empresas já inscritas e contatadas. Ou seja, 50% a mais. Ou 100%, né? 13%. Pronto. Então, veja bem, isso é algo que cada vez mais o nosso empresário está tendo uma mudança de cultura. A gente não pode pensar que isso vai ter 100, 200, não. Porque a mudança de cultura é uma mudança de comportamento. E mudar comportamento é lento. Né? Mas eu vejo com bons olhos, hoje, principalmente para a nossa região, essa proximidade que os empresários estão vindo, né, para a universidade. Então, fica a dica aí. Já
propagandeando, né? Estamos Sim. com o segundo edital de tecnologia aberto, né? Professor, o MEC, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem anunciado a prioridade para a formação de engenheiros. E isso não pode representar uma diminuição de recursos distribuídos para outras áreas, como, por exemplo, a biomedicina, que tem 25% das pesquisas no Brasil, quer dizer, que detém 25% de pesquisas no Brasil? Tchê, eu vou dizer para ti assim, esse é um dos meus maiores medos, diria, dos investimentos feitos pela ciência e tecnologia hoje no Brasil. Tá? Por que o temor? Né? Porque nós hoje estamos sendo vitrine para o mundo, né, da evolução econômica e tecnológica. Estamos precisando de engenheiros, sem dúvida alguma. Mas não são engenheiros, pelo que eu lembro, faltam mais físicos no Brasil do que propriamente engenheiros. Né? Bom, são as áreas um pouco exatas e tecnológicas. Porém, como tu citaste a saúde, nós continuamos com problemas de saúde. Nossa saúde ainda é caótica, não tem acesso a todos. Os problemas sociais, miséria, desigualdade aumenta cada vez mais se mirarmos só o econômico. Tá? A violência, a fome, tudo isso continua. E ciências que pensaram essa transformação começam a ser ignoradas. Dentro dessa lógica, podemos repetir o boom econômico dos anos 70, da ditadura, Bom, que o bolo cresceu para uns e não foi distribuído. Temos esse exemplo, onde foi feito justamente isso, incentivado ciências como as engenharias. Depois, engenheiros que formavam-se tinham que dar aula de matemática por aí, porque não tinha mercado de trabalho. Então temos que ter o cuidado. Crescer com equilíbrio. Tá? Não podemos mirar algo e esquecer outros, porque senão a gente vai pagar a conta. E essa conta pode vir logo, daqui 10, 15 anos, ainda nossa vida. Né? Professor, numa entrevista que eu li do pesquisador Nicoleles, que deu a Carta Capital, ele afirma que Einstein não seria pesquisador 1A, o máximo do CNPq, né? Porque a fórmula utilizada pelo CNPq leva em conta só a quantidade e não a qualidade. Tanto o CNPq quanto a CAPES não estão com o sistema de avaliação equivocados? Bom... Eu sei que é muito delicado avaliar a produção científica e a qualidade, mas tem esse problema? Esse problema realmente existe? E como é que o senhor poderia vislumbrar uma modificação nisto? Pois é, eu vou dizer para ti assim, novamente, temos que pensar no equilíbrio. O sistema da CAPES, né, de avaliação, e que é a base para a produtividade do CNPq, né, tem inúmeros pontos positivos. Eu acho que é muito difícil hoje, né, você fazer uma régua, né, com seus pormenores, né, para avaliar o sistema de produtividade no país. Tá? É muito complicado. Veio ajudar em muitas coisas, mas como diz o professor Nicoleles, tá? Hoje um professor, tá, que tem um estudo como ele, de 25 anos, tá, se você não publica, e não pode publicar, porque você vai entregar o ouro para o bandido, você não vai ser reconhecido. Tá? Então hoje fazer ciência no Brasil passou a ter um tempo, tá? Ineditismo. Tá? E isso tem que ser rápido. E muitas vezes a ciência a gente sabe que ela não é rápida. Então, com certeza, eu concordo com o professor Nicoleles que nós deveríamos ampliar um pouco essa régua, porque senão a gente vai ficar dando conta de artigos e muitas vezes para você chegar a essa construção você vai começar a fazer o quê? Recortes. Tá? E aí ele fica quantitativo e não qualitativo. Tá? Temos que pensar, né? A CAPES vem pensando, nos fóruns que eu tenho participado a gente vem pensando isso junto com a CAPES, mas eu diria assim, é um trabalho árduo, não é fácil, hein? Porque ele ajudou em outras questões, né? Também, que a gente pode vir a discutir para frente. Hein? Professor, ainda citando a entrevista do Miguel Nicoleles, ele comenta que nós, no Brasil, nós copiamos muitas linhas de pesquisa do exterior e utilizamos o pouco do nosso potencial, que é importantíssimo para a humanidade, questão dos alimentos, etc. Né? Nós realmente negligenciamos nosso potencial e singularidade? Bom,
Se antes eu concordei com o Nicoleles, né, agora eu vou discordar com ele. E olha que discordar desse cientista aí é complicado. Mas vamos lá. Por que eu discordo? Eu vou pegar o fato dele, mesmo ter saído do país. Dizer que a gente copia, olha, o mundo inteiro copia. Nós hoje, e eu falo agora enquanto cultura do povo brasileiro, somos o povo mais criativo e empreendedor, um dos maiores do mundo. Não temos as mesmas oportunidades. E o fato dele ter saído do país, eu não tenho esse dado, mas é um elemento a ser discutido. Ou será que ele teve ideia brilhante em outro país? Ou será que ele não teve os recursos para trabalhar nesse país? Então são duas coisas. Dizer que a gente copia, bom, ele está junto, ele é brasileiro. E eu acho, e tenho certeza, que ele não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Tanto que ele é um ícone hoje. Então, diria para ti assim que o que faltou por muito tempo nesse país é de termos uma política de incentivo aos maiores cérebros. E o que nos roubaram e levaram os cérebros daqui para fora desse país. Então eu discordo porque eu acho que nós somos um povo com muito potencial e com muitas linhas aí que estão sendo vistas e muitas vezes quem nos rouba são os estrangeiros.